Ó Senhor Jesus, que reunião maravilhosa. Graças a Deus. Senhor Jesus, eu senti que nessa noite nós jogamos a tristeza toda embora, expiramos as coisas ruins e inspiramos Cristo. Ó Senhor Jesus, e que nenhuma condenação há mais. Esteja liberado nessa noite para receber a palavra de Deus. Satanás venha soprar no seu ouvido que você não é digno, é uma mentira, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos desfrutar da palavra dessa semana, Senhor Jesus, que o título da mensagem é A Era dos 7 Espíritos, amém? A Era dos 7 Espíritos, aleluia! Senhor Jesus, irmãos, nós estamos vivendo um momento especial, estamos próximo da vinda do Senhor, estamos no momento que antecede a aurora, ó Senhor Jesus, por isso, irmão, nós temos que estar vigilantes, não é o momento de você dar bobeira, você precisa estar vigilante. Senhor Jesus, em Lucas, capítulo 12, Senhor Jesus, aleluia, versículo 35, ó Senhor Jesus, até o 40 fala assim: cingidos estejam os vossos corpos, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante ao homem que espera pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhe lugar à mesa. Aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurado serão eles, se assim os achar. Então, até aqui, amém? Não, vamos ler o 39 também e até o 40, amém? Sabei, porém, isso, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, é um momento especial, mas é um momento também de muita atenção. Tem que ficar atento. Senhor Jesus! Então, na semana do Alimento Diário, nós desfrutamos dessa palavra, que vem mostrar para nós que nós também somos trabalhadores da última hora, que embora que nós sejamos esse pequeno rebanho, mas o Senhor, Ele quer nos entregar o seu reino. Senhor Jesus, vimos também que o ministério de João está ligado com a volta do Senhor, amém? E o seu falar profético no tempo atual. E que nesses últimos dias, o Espírito tem intensificado, ele está operando na sua plenitude, com a sua força total. Ó Senhor Jesus! Então esse é só um panorama do que nós vamos desfrutar dessa noite. Senhor Jesus! Então estamos nessa era do Espírito, irmão. Na era maravilhosa, irmão. Embora seja uma densas trevas, mas é uma grande oportunidade. Nós éramos pessoas que antes éramos somente um espinheiro, machucando todos que aproximavam de nós. Mas, como vimos nas semanas anteriores, o Senhor, o fogo do Espírito veio sobre nós. E agora somos essa sarça que está inflamada com o fogo do Espírito. Ó Senhor Jesus! E esse fogo precisa arder em nós. Irmãos, esse fogo precisa estar queimando. Ao ouvir a palavra do Senhor, nós temos que falar: Senhor, faz queimar o meu coração. Meu coração precisa arder. Eu não posso ficar indiferente ao falar do Senhor. Ó Senhor Jesus,
que o Espírito ele está operando por meio de nós. Embora seja uma sarça, mas a sarça ela não é consumida, porque o poder está no fogo do Espírito. Ó Senhor Jesus, somos apenas os canais do Senhor. Aleluia! Senhor Jesus. Então, o Espírito tem falado de maneira forte conosco. Apesar desse momento nós estamos vivendo, como eu falei, de grandes mentiras, tantas coisas para derrubar a verdade, para mudar a sociedade, desconstruir a base da sociedade, é o momento que nós estamos vivendo, o mundo está dessa forma. Não tem mais verdade absoluta, a sua verdade é a sua verdade. E ai de alguém discordar de você, você vai no Supremo, vai não sei na onde. Isso aí é o que o mundo tem pregado. Desde a mais tenra idade, hoje não tem mais limite. Pega as crianças até os idosos. Tudo para mudar a nossa mente, mudar o nosso coração. É por esse motivo que temos que estar vigiando. Temos que estar apercebido. E vigiar, irmão, porque a aurora já está chegando. E o que é a aurora, né? Nós cantamos um hino, talvez alguns irmãos, puxa vida, o que é esse, né? O milagre da aurora. A aurora, irmão, significa a transição da noite para o dia. É quando os primeiros raios do sol, aparecem com a chegada de um novo dia. Então é aquele momento que vai surgir um novo dia. Isso é a aurora. Então, a palavra do Senhor já deixou bem claro que vai alta a noite e vem chegando o dia. Ou seja, estamos chegando nesse momento. Quando é o maior momento das trevas, é um pouco antes da aurora. Então as trevas vai aumentando, aumentando, e de repente surge a aurora. E nasce um novo dia. Então as trevas estão aumentando, aumentando e aumentando, mas vai surgir a aurora. Aleluia! Então, irmãos, quando se trata da aurora, tem a aurora no aspecto astronômico. Os astrônomos, né, são esses especialistas que ficam monitorando quando vai ocorrer a aurora. E ela ocorre a aproximadamente 18 graus em relação à atmosfera, né, a posição do Sol. E deixa eu só pegar aqui ao horizonte. Não tem como colocar um desenho aqui para os irmãos verem, mas seria, se pudesse, ficaria mais claro. Então é um momento, 18 graus na posição, o Sol já começa a incidir sobre a Terra. E esses astrólogos, eles conseguem perceber isso. São pessoas, então, que estão preparadas para poder discernir esse momento. E o Senhor tem levantado os apóstolos e profetas para ser esses especialistas. Por isso nós temos ouvido essas palavras. Está chegando a hora. O momento está chegando. Senhor Jesus. Então a aurora, ela então tem a astronômica. Ela precede esse momento do amanhecer. Então esses irmãos têm falado fortemente conosco. Então, e não tem como, irmão, você falar assim, qual que é o horário da aurora então? Não tem como mensurar. Cada dia é uma história. Está vendo como é que assemelha bem com a volta do Senhor? O Senhor falou que ninguém sabe quando o Senhor vai voltar. Então não dá para você colocar um despertador. Os que trabalham com isso não pegam um despertador e coloca 4:30 da manhã porque é o horário da aurora astronômica. Não, ele tem que ficar o tempo todo vigiando, monitorando, para ver os sinais que vai acontecer a aurora, o dia vai raiar. É assim, esses irmãos estão na nossa frente, já estão vigiando e estão transmitindo isso para nós. Ó Senhor Jesus! Por isso temos que ficar ligado, irmão. Não tem como você esperar que o seu despertador, uma hora, vai dar o sino
e você vai acordar, opa, agora. Não é assim. Esteja atento. Senhor Jesus. Então fica aproximadamente 18 graus. E à medida que vai passando as horas, os minutos, a posição do sol altera, e aí tem a aurora náutica, que aí são os navegadores. Os navegadores conseguem ver que o dia vai raiar. É na hora que o sol começa a apontar, e aí o céu fica meio laranjado, e ele consegue ver o mar e o céu. Então, os navegadores também estão ali atentos ao amanhecer do dia. Nós estamos nessa embarcação. A vida da igreja, você está num barco. Só que também nesses tem alguns que estão atentos e outros estão desapercebidos. Pelo fato de você estar no barco, não quer dizer que você vai pegar a aurora náutica. Ah, eu estou dentro do barco, eu vou ver acontecer a aurora. Não. Se você não estiver atento, se você não estiver ligado, irmão, você vai perder esse momento. Isso é um momento, irmão. Então, não, eu estou na vida da igreja, é o suficiente? Não, você precisa vigiar. Você precisa vigiar na sua vida. O seu encontro com o Senhor está próximo. Ó Senhor Jesus! E por fim, tem a aurora civil, aonde nós que estamos vivendo o dia a dia, nós vemos o dia amanhecer. Mas aí o dia amanheceu, você já perdeu a volta do Senhor. Porque um dia o Senhor virá e todo olho verá. Mas nessa hora, aqueles que são os vencedores já foram arrebatados há muito tempo. Porque eles estavam vigiando. Você tenta colocar, né, às vezes você vai na praia, você coloca assim 5h30 para 6 horas para eu ver o sol nascer. Aí logo que você coloca 6 horas, o sol já nasceu há muito tempo. Olha, o que aconteceu? Não, porque nesse período do ano o sol nasce 5h15. Está vendo, irmãos? Talvez você está achando que você vai acordar a tempo, e o Senhor já veio há muito tempo. Ó Senhor Jesus! É encorajador ver que a aurora está chegando, mas você precisa estar percebido. Ó Senhor Jesus! Mateus capítulo 24. Senhor Jesus. Mateus 24, versículo 41. Nós vemos bem esse momento da aurora náutica, que tem alguns que estão apercebidos e outros não. Fala assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Está vendo, irmãos? Não tem para os irmãos e nem para as irmãs. Ah, irmão, mas eu tenho que arrumar minha casa, é muitas tarefas. Sei que é muitas tarefas, mas ainda assim você tem que estar percebida. O Senhor tem levantado as redes de cuidado. É uma grande oportunidade para ver como que está a sua percepção da volta do Senhor. É de jovens, é de irmãos, de irmãs, né, dos adolescentes, dos GFCM. Aí você não quer participar. Você quer dormir. Eu quero te dizer que você está dormindo. Se você não quer ali as orações, participar das reuniões virtuais, irmãos, reuniões presenciais, tudo isso é para te manter acordado. Algumas empresas colocam o sino para os vigias da noite, colocam um sino lá de 15 ou de meia hora para apitar, e ele tem que ir lá dar um sinal lá. Para quê? Para ele não dormir. É uma estratégia das empresas. Porque descobriram que põe alguém para vigiar, passa 1 hora e ele dormiu. Né? Um irmão estava até contando, né? Em frente aonde ele trabalha lá, da polícia, colocaram uma faixa lá. E o policial que estava na guarita não viu. Aí chegou de manhã: o que aconteceu? O que é isso aqui? O quê?
Isso aqui não sei também não. Como apareceu isso? Ele estava dormindo. Estava cochilando, ele deu uma cochilada, um foi lá e mexeu lá. Ou ele botou o relógio para despertar, achando que ninguém ia, né? Ufa, passou, ufa. O que é isso aí? Ele colocou para despertar na aurora, se viu. Ele não viu que no meio da noite alguém foi lá e mexeu no serviço dele. Então, irmão, as redes de cuidado é como se fosse esse despertador de 15 minutos. Alguém vai lá e te manda você dar um sinal. Botou um encargo de oração lá dentro. Você tem que orar de um dia sim, um dia não. Aí você, ó Senhor Jesus, isso é para te manter ligado. Isso é para te manter acordado. Ó Senhor Jesus, temos que aproveitar essa oportunidade. Aleluia. 1 Tessalonicenses, Senhor Jesus, capítulo 5. Versículo 1 até o 3, né? Irmãos, relativamente aos tempos e à época, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andar dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Vão colocar a faixa lá na sua frente, se você dormir. Ó Senhor Jesus, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Não durma como os demais. Ó Senhor Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós, precisamos estar atentos, ligados. Senhor Jesus, e aqui ainda continuando, o versículo 7 fala assim: ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Nós, porém, somos do dia, temos que ser sóbrios, revestindo com a couraça. O seu coração tem que ser protegido com a palavra da fé. Irmão, você tem que se proteger. Senão você vai se embriagar ou você vai dormir. As palavras têm sido dispensadas a nós para gerar fé, proteger o nosso coração, irmão. O nosso coração, muitas coisas têm assediado o nosso coração. Precisa de proteção. Ó Senhor Jesus, e com amor, o amor, irmão, é a expressão de Deus. Amar os irmãos, você estar presente na reunião, você participar da reunião, você louvar ao Senhor, é a expressão do amor. Ó Senhor Jesus, e na cabeça, sua mente tem que estar na esperança da salvação. Qual que é a sua esperança? O que você está esperando deste mundo? Está esperando as coisas se resolverem? Quando melhorar, irmão, ai, ai, ai. Eu quero dizer, né, sem ser pessimista, mas quando melhorar, quando dizer paz e segurança, vai haver repentina destruição. Então, por isso que o momento é agora você colocar o capacete da salvação, da esperança. Senhor, eu quero reinar contigo, Senhor. Senhor, eu quero viver a vida da igreja intensamente. Senhor, eu quero buscar a tua palavra. Senhor, eu quero crescer em vida. Senhor, eu quero amadurecer. Senhor, eu quero estar numa condição de vigilante. Ó Senhor Jesus, por isso, irmão, vigiar
não é questão de você ser crescido ou não em vida, é questão do seu estado. Qual que é o seu estado agora? No exemplo que o irmão falou que aconteceu, eu não sei qual que é a patente daquele que dormiu, mas pode ser talvez um capitão que dormiu. Se ele é capitão soldado, não importa, ele dormiu. Ah, irmão, eu tenho que crescer, não. Talvez você é um soldado raso. Mas se você for um soldado raso, esteja ligado. Ah, mas eu comecei hoje na vida da igreja, então é hoje. Você tem que estar vigiando. Comecei agora, irmão, não sei nem orar pelas pessoas. Você não sabe não, mas você então pode vigiar. Vigiar, você já nasce sabendo vigiar. Você já vai receber o Senhor já, o Espírito entrou dentro de você, ele já vai te constranger a fazer certas coisas. Esse é o poder do vigiar. Logo que você for para algum lugar, o Espírito vai falar, ó, vigia. Ó Senhor Jesus. Então vigiar, irmãos, é tratar com o nosso viver, é prático, vigiar é prático. E sobre vigiar, uma nota aqui fala assim, vigiar é tomar cuidado para que, por causa da negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repetidamente surpreenda alguém. Você vigiar é você não ser negligente nem indolente. Agora, se você não vigia, pode acontecer uma calamidade destrutiva. Vai vir repentinamente. Irmãos, isso por isso que a Bíblia, várias porções vem falar vigiar, 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 vigiar. Ó Senhor Jesus, aleluia. Então, irmão, nessa esfera vigilante, o Senhor nos colocou na vinha, aleluia. O Senhor nos chamou para ser esses trabalhadores da última hora. Irmão, falta só uma hora para acabar o expediente, mas o Senhor chamou cada um de nós. O Senhor, quando Ele veio na terra, né, Ele inaugurou, Ele veio nessa vinha, preparou a sua vinha, e na hora zero Ele chamou os trabalhadores, chamou os apóstolos. E após a morte e a ressurreição, Ele chamou os galileus, 120 galileus. E ali o Senhor foi chamando, e hoje o Senhor chamou cada um de nós. Você é um chamado, aleluia! Você não está aqui por acaso, você está aqui porque você foi chamado para trabalhar nessa vinha, trabalhar na obra do Senhor. Então, valorize o seu chamamento. Você está servindo ao Senhor nos vários serviços da igreja, valorize. Você foi chamado como esse trabalhador. Ó Senhor Jesus. Então, e o Senhor, Ele vai dar um galardão, irmãos. Desejo do Senhor que nós sejamos frutíferos. Ó Senhor Jesus, e por isso o Senhor continua chamando mais trabalhadores. Ó Senhor, graças a Deus, que nós teremos o nosso galardão. Senhor Jesus, então o Espírito está convocando, está chamando cada um de nós, justamente nesse momento que a aurora está prestes a amanhecer. Em Salmos, 110, versículo 1 ao 3, na versão King James especialmente, fala que o Senhor ele está preparando o seu exército, e o Senhor espera que aqueles que se apresentem voluntariamente, de forma generosa, para essa batalha. Haverá batalha e o Senhor está chamando. Ó Senhor Jesus, e você precisa se apresentar voluntariamente. Ó Senhor Jesus, não crie empecilho, irmão. Não crie barreiras. Se apresente. Precisou de você, se apresente. Ó Senhor Jesus, aleluia. Então, irmãos, porque se você não se apresentar, vai vir muitas coisas para te distrair, para te tirar do foco, tirar do propósito de Deus. Lucas capítulo 12, Senhor Jesus. Amém, Lucas 12.
versículo 29. Senhor Jesus. Amém? Não andeis, pois... Amém? Então, irmãos, não andeis, pois, a indagar que haveis de comer ou beber, não vos embriagueis, não entregueis a inquietudes. Está vendo, irmão? Muitas coisas vão vir para tirar o seu foco. Vai vir as inquietações. A gente sabe que esse momento de pandemia, quantas inquietações gerou dentro de nós. Medos, né? Medo da doença em si, medo das consequências, né? No âmbito familiar, profissional. Aí tudo isso, irmão, deu uma... Nós ficamos meio assim, agora, graças ao Senhor, nós estamos nos centrando de novo. Nós ficamos meio assim, desbaratinados, né? Ó Senhor Jesus, nós ficamos até desacostumados a reunir. Estava reunindo uma semana assim, uma semana por mês, aí 2 semanas, você até falou, 2 semanas, hein? Que é isso? Estão reunidos demais, hein? Aí agora liberou, nossa Deus, puxa vida, agora que eu estou vendo que está pesado, todo final de semana reunião. Não, tá vendo? Mas por quê? Porque esse momento nos tirou o foco, aí nós ficamos achando que agora, o normal que era o anormal. Então, graças ao Senhor que agora nós estamos normalizando, graças a Deus. Então, nossa vida da igreja, estávamos juntos com os irmãos, tendo comunhão, claro, com todos os cuidados. Não podemos dar bobeira, não podemos deixar descuidar nisso, Senhor Jesus. Mas precisamos ficar atentos. Por quê, irmãos? O versículo 30 fala assim, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. O Senhor sabe, irmão. Quero dizer para você, o Senhor sabe do que você necessita. Tenha paz no seu coração. Ó Senhor Jesus, buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino, buscai as coisas espirituais. Ó Senhor Jesus, coloca a sua âncora, irmão, nas coisas espirituais, no espírito. Se você jogar sua âncora na sua carne, a instabilidade vai vir na sua vida, em todos os aspectos, psicológico, material, financeiro, do seu corpo. O corpo físico começa a receber essa carga negativa. Por isso que vem muitas doenças no corpo. Câncer, gastrite, tanto de coisa começa a dar, irmãos. É sério. Lembro de uma ocasião, eu por causa de estresse, minha imunidade abaixou e eu tive uma paralisia facial, no lado da face. Aí perguntei, mas o que é isso? Isso é estresse. Estresse provoca isso. Porque às vezes a gente fica voltado, preocupado, em vez de lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos temores. Ó Senhor Jesus, Senhor nos ajude a lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia! E aí o Senhor fala, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Nós somos esse pequenino rebanho, Vamos olhar, puxa vida, 150, 300 irmãos, hoje aqui deve estar uns 120, 130 irmãos. Puxa vida, irmãos, nós somos o pequenino rebanho, mas o Senhor, Ele quer te dar algo tremendo. O Senhor vai te dar o reino, se você for fiel. Não fica olhando, irmão, às vezes vai ficar olhando, mas
Eu vi um pregador aí, o canal dele tem tantos seguidores, né, milhões de visualizações. Eu entrei no canal da igreja, tem 600. Irmão, isso no melhor... Hã? Isso numa reunião especial. Irmãos, o pequenino rebanho é assim mesmo, irmão. É nos trancos e barrancos. Quem acompanha... Hã? Sim. Você tem que saber qual rebanho que você faz parte. Se é do grande ou se é do pequenino. Mas o pequenino rebanho tem uma porção para ele. Ó Senhor Jesus! Ele vai dar o reino. Ele se agradou. Irmãos, se nós vivemos no Espírito, que o Senhor se agrada é com isso, irmão. Ó Senhor Jesus! Aleluia! Então, irmãos, nós precisamos viver no Espírito. Aleluia! Então, nós somos esse pequenino rebanho. Mas o Senhor, Ele quer nos dar o reino. E... ó Senhor Jesus! Então, precisamos ser esses, irmãos, que valoriza esse rebanho no qual o Senhor nos colocou. Ó Senhor Jesus! Que o Senhor vai nos dar um galardão, irmãos. O Senhor vai nos dar algo tremendo. Senhor Jesus! Nós não somos capazes de fazer coisas para Deus, irmãos. A capacidade é do Espírito. É o Espírito que opera, é o Espírito que está atuando. Nós apenas seguimos por meio do falar profético. O Senhor tem transmitido a nós, né, que essa candeia que brilha e que nos dá direção. Ó Senhor Jesus! Por isso esse que é o segredo, irmão. Nós temos que seguir, obedecer o falar de Deus, seguir a direção do Espírito. Ó Senhor Jesus! Porque, irmãos, esse pequeno rebanho também é a igreja em Filadélfia. E na igreja em Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, tem uma porção para esse rebanho, para te encorajar ainda mais. Você não está num grande rebanho, mas você está no lugar certo. Aleluia! Amém. O versículo 7 e 8 fala assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, negaste o meu nome. Aleluia! O Senhor colocou a porta aberta, ó Senhor Jesus, e que nós temos pouca força, mas nós temos a palavra, nós temos o falar profético, nós temos o nome, ó Senhor Jesus. Como foi gostoso invocar o nome do Senhor aqui, na hora que os irmãos encorajaram, né? A Vera e o Rafa encorajou. Puxa, eu toquei na respiração da vida, eu fiz um exercício espiritual de respiração. Irmão, teu nome é isso, irmão, ó Senhor Jesus. Da mais profunda cova, no vale mais profundo, você clamar: ó Senhor Jesus. E o refrigério traz na sua alma, traz no seu ser. Irmãos, isso é gostoso demais, irmão. Ó Senhor Jesus. Está vendo, irmão? É nesse lugar que o Senhor te colocou. E aonde a porta está aberta, onde o dispensar de Deus, o falar de Deus tem sido dispensado abundantemente. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo seu dispensar. Aleluia. Então, irmãos, então nós somos, essas palavras é rica demais. Essa igreja, na igreja hoje, o viver da igreja é a Filadélfia, lugar do amor fraternal. Ó Senhor Jesus, então é onde nós recebemos o alimento que nos dá uma direção, que nos leva a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, embora a igreja em Filadélfia tenha pouca força, o Senhor pôs diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Por isso, muitos não compreendem o que acontece conosco. Muitos não entendem. Puxa vida, né? A vida da igreja, vocês estão sempre firmes aí, né? Eu vejo
né? Passa ano, sai ano, entra ano, nós estamos aí prosseguindo firme. Ó Senhor Jesus, é por causa da porta aberta, irmão. E o Senhor vai só jorrando luz, dispensar da vida de Deus, vai nos alcançando. Nada pode barrar o avanço do Evangelho, né? O Evangelho tem sido dispensado de maneira tremenda, irmãos. Milagres têm ocorrido. Milagres, irmãos. Pessoas sendo curadas, sendo salvas, sendo libertas da morte, do suicídio. Ó Senhor Jesus, tudo isso porque o Senhor nos deu uma porta aberta. Quando os irmãos têm saído para comportar dinâmica, posso orar por você? Irmãos, você já sai com a porta aberta. Podemos dizer, o sucesso é garantido. Quando você se apresenta, irmãos, né, semana passada eu tive a oportunidade de sair, nós oramos por uma pessoa, oramos, 2 jovens passaram, e nós viramos para um lado, e essa jovem chegou e falou assim, eu quero é receber oração, vocês oram por mim? Olha, irmão, não sei o que ia acontecer com ela, mas ela viu nós orando por outra pessoa, e ela pediu para receber oração. E não só ela recebeu a oração, ela recebeu a vida de Deus. Porque nós falamos com ela, falou, você está aqui, essa atitude sua é que você crê em Deus no seu coração. Mas agora você precisa falar com a sua boca. Porque se você confessar com a sua boca e crer no seu coração, você vai ser salvo. Você quer? Ela, eu quero. Irmãos, ela orou em lágrimas e ela recebeu o Senhor. Ó Senhor Jesus, isso é ou não é um milagre? É um milagre, irmãos. Que às vezes você tenta falar para uma pessoa, fala para outra, não querem nem te dar ouvido. Mas de repente alguém que te procura, isso é um milagre. Ó Senhor Jesus, isso é o poder do Evangelho, tudo isso por causa da porta aberta que o Senhor nos entregou. Aleluia. E no versículo 10 de Apocalipse 3 fala, porque guardaste a palavra da minha aliança, da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ó Senhor Jesus, venho sem demora, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você já tem, meu irmão, preserva ela, guarda ela, mas não é enterrada, você guarda ela colocando na sua cabeça e servindo ao Senhor. Você coloca ela e expressa Deus. Essa é a maneira de você guardar. Senhor Jesus, que o Senhor vem sem demora. Aleluia. Então, na igreja de Filadélfia, irmãos, é onde a igreja é composta de vencedores. Aqui a porta, aqui o caminho, nas outras igrejas, tem vencedor, sim, tem. Mas aqui, irmãos, a porta está aberta. Ou seja, só não entra quem não quer. Se você não quiser, irmãos, não vai ser eu, os irmãos, as irmãs, que vão obrigar você. Não vão. Se você não quiser, você vai perder a sua coroa. Mas se você quiser, você está no lugar certo. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Então, irmãos, a vida da igreja é o melhor lugar. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Então, essa é a realidade, irmão, dos trabalhadores da última hora. É um pequeno rebanho, mas é também a igreja em Filadélfia, aonde tem o falar de Deus e que está antenada com o momento da aurora. Senhor Jesus. Então, muito louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento do fim, irmãos, o ministério de João é um item que nós precisamos entender que vai seguir até a volta do Senhor. Em João capítulo 21, Senhor Jesus. Versículo 18. Ó Senhor Jesus. Verdade
Aqui foi o momento que aqui em João, né? Quando o Senhor falou para Pedro, se me amas, né? Aí Pedro, né, ficou abalado, o Senhor perguntou 3 vezes, tu me amas? E aí ele já jogou, e quanto a esse aqui? Contra João, né? E ele também não tem que te amar não, né? Ó Senhor Jesus. Aí o Senhor respondeu, né? É o versículo 21, vamos ler do 21 ao 22. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, o versículo 23, então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas, se eu... Amém? Então, aqui o Senhor estava falando do ministério de João. João, ele morreu, ele dormiu no Senhor. Mas o ministério, o que ele deixou para nós, né, é algo vivo e real nos nossos dias. Ó Senhor Jesus! Então, esse ministério, ele vai até a volta do Senhor Jesus, que é o único ministério. Então, nosso ministério está ligado com o ministério de João, que é do Espírito, o operar do Espírito em nossa vida. Senhor Jesus, e nós vimos que na experiência, com o objetivo de restaurar, né, o amor e a fé nas igrejas, João, ele veio remendando as redes, tampando os furos. Esse é o ministério de João. Ele recebeu as revelações contidas no livro de Apocalipse, né? Embora tenha um período de Pérgamo e Tiatira, que a igreja chegou numa situação deplorável, uma situação crítica de degradação total, o Senhor, a partir de Sardes, começou a restaurar e, por fim, ele consolidou por meio da igreja em Filadélfia. Então, nos dias atuais, nós estamos vivendo este momento. Então, os escritos de João nos levam a viver no Espírito, nos leva a ser conduzido ao Espírito. Ó Senhor Jesus! E períodos, foi Paulo, né? Ele tinha o falar profético, ele estava falando as palavras, e após no fim da sua vida, nós vemos que houve o declínio da igreja. Começou a declinar porque faltou o falar profético. E aí, o Senhor levantou João, despertou João, que veio remendando as redes e veio mostrar aos irmãos o caminho que eles devem andar, restaurou o primeiro amor, ó Senhor Jesus. E aí começaram a ter um viver normal. Mas logo depois que aconteceu, João também, ele dormiu no Senhor. E novamente, pelo fato de não haver o falar profético, a igreja caiu em degradação. E assim foi por séculos, até que o Senhor começou a restaurar. E nos nossos dias, né, o Senhor chamou o irmão Dong, chamou, né, o Watmani, o Itzli, o irmão Dong, e aí o Senhor agora tem usado o Pedro e o Ezra para transmitir o falar profético. Irmãos, essa linha é importante nós sabermos disso. Senão você vai dar ouvido para qualquer coisa. Irmãos, assim, eu toco profundamente nisso. Porque na igreja nós sabemos para onde nós estamos indo. Não é você ter uma palavra assim que, puxa, que vai te dar uma alegria, uma satisfação no momento, né? Vai suprir aquele momento de carência que talvez você esteja vivendo, aquela dificuldade que você esteja passando. Não é só para isso o dispensar de Deus, não visa isso, visa te levar para algum lugar. E o falar profético, irmãos, tem essa missão. A gente vê que a gente está recebendo falar, e se perguntar para qualquer irmão, todos nós sabemos para onde nós estamos indo. Diferente, às vezes você encontra com alguns amados irmãos no grupo, em diversos, né, na irmandade aí, e você tem comunhão com eles,
você não consegue tocar para onde que ele está indo. Para onde? Essas palavras que ele tem ouvido, está conduzindo para onde? Você não... É meio desconectada. Palavras bonitas? São bonitas. Palavras talvez assim que tocam o nosso ser, mas desconectadas. O falar profético aqui em Pedro, né? Senhor Jesus, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Temos assim tanto mais confirmado a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vossos corações. Irmãos, pelo fato de não ter alguém para conduzir o falar profético, por séculos, a igreja ficou em degradação, porque não tinha, como o Senhor falou lá para João, né? Apocalipse capítulo 1, o Senhor falou para João, e o João notificou aos servos. Essa é a linha de Deus, irmãos. Essa é a maneira como Deus trabalha. Ó Senhor Jesus, o Senhor trabalhou assim no Antigo Testamento, por meio de Moisés. O Senhor usou Moisés para conduzir o povo. E no momento que alguns acharam que não era para ser assim, o Senhor, Ele desceu da nuvem. Arão e Miriam. Puxa, mas é só Moisés? O Senhor desceu na hora. Por quê? Porque o Senhor tem uma direção. Ele tem um meio. O falar profético do Senhor, assim como aonde a nuvem ia, o povo ia. Se movimentava. Se a nuvem parava, eles paravam. E Moisés estava ali na liderança. O falar profeta estava com quem? Moisés. E ele foi usado. Então, aí Miriam, Arão, criaram o problema. O Senhor desceu na nuvem. Espera aí, quem é você? Com os profetas eu falo em sonhos, mas Moisés eu falo boca a boca. Não é assim com o meu servo, não. Vocês precisam entender. Então, quem estava debaixo da bênção ali da nuvem é quem estava seguindo Moisés. Você quer estar debaixo da bênção? Segue o falar profético. Ó Senhor Jesus, segue debaixo dessa linha maravilhosa que o Senhor nos colocou. Senhor Jesus. Então, e isso, irmãos, esse falar profético traz luz, irmão. É a candeia que brilha em lugar tenebroso. Não é um pisca-pisca, não. É uma candeia, uma luz viva, real. Senhor Jesus, que vai nos conduzir, ó Senhor Jesus, até nos tornarmos vencedores. Irmãos, é tremendo isso, irmãos. Não sei se eu estou conseguindo transmitir para os irmãos. Mas eu fico assim, puxa vida, né? Nós vemos seguindo, ouvimos o irmão Dong falando, dispensando, mostrando. Irmãos, sempre nós estamos com o nosso foco atento ao reino, ao plano de Deus, ao galardão que o Senhor preparou, que tem preparado para aqueles que o amam e que o buscam. Ó Senhor Jesus! Então nós temos que buscar isso, irmãos. Senhor Jesus, então temos que valorizar o que o Senhor tem falado conosco. Senhor Jesus, não adianta querer chamar atenção para si, temos que seguir o que o Espírito, a autoridade do Espírito, a direção do Espírito, isso traz segurança para nós, irmãos. Senhor Jesus, demos, até questão da aurora, os irmãos estão à nossa frente, tem que ganhar essa visão e de fato é isso mesmo, está chegando. A aurora astronômica, né? Nós temos transmitido aos irmãos, os irmãos responsáveis da igreja, também debaixo dessa direção, a aurora náutica, tá? Então aí, irmãos, para você ficar ligado, atento, seja simples e siga esse caminho, você vai ser abençoado. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E, irmãos, e nesse falar profético nós temos o poder do Espírito.
a ação do Espírito, Senhor Jesus. E esse Espírito hoje, irmão, está intensificado. Senhor Jesus, precisamos ouvir e ler a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, fala assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Senhor Jesus, então, irmão, o Senhor tem falado conosco. E o falar profético, irmãos, olha, está nas nossas mãos. Você seguir isso aqui é uma grande oportunidade de você seguir o falar profético, ouvindo as mensagens. Bem-aventurado, o tempo está próximo. Ouve o que os servos têm transmitido, os irmãos têm transmitido, a liderança da igreja tem transmitido para chegar em cada um de nós. Senhor Jesus, e as palavras chegar em nós, você é bem-aventurado se você ler, se você ouvir, se você desfrutar. Não pensa que não é, falar profético é só, posso orar por você? Não se resume a isso o falar profético. Falar profético é te encorajar a vigiar. O falar profético é te encorajar a prosseguir. É te falar para você negar sua vida da alma, para você invocar o nome do Senhor, para você se apresentar voluntariamente. Tudo isso é um aspecto do falar profético. Senão você acha assim, eu posso orar, se eu não praticar, eu estou fora do falar profético. Não, você está dentro. Se você vigiar, se você liberar o seu espírito, se você desfrutar do Senhor, se você está ali alimentando a sua porção cada dia. Irmãos, tudo isso são as ferramentas que o Senhor tem nos dado. Todos esses meios vai levar você a ser um vencedor. Ó Senhor Jesus. Então esse é o dispensar do Espírito. Para finalizar, falando sobre o Espírito, ele está intensificado. E o versículo que nós oramos, lembra, para acabar, que eu acho que o meu tempo, só mais 1 minuto e meio, tá? Ó Senhor Jesus. Versículo 4 de Apocalipse 1 fala assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono de Deus. Então aqui, 7 Espíritos, não quer dizer que, que sejam 7 Espíritos separados. Isso aqui é para mostrar que, para potencializar a atuação do Espírito nos nossos dias, porque 7 é completude. Então é como se você pegar lá o seu chuveiro, você liga, tem um ponto 1, embora tenha o quente e o frio, mas tem 1, 2, 3, 4 até o 7. E no momento nós estamos vivendo de frio, você vai esquentar a água. No 1 vai resolver? Não. No 2? Não. No 3, você vai aumentando. Nós estamos num momento que o Senhor virou a chave para o 7. Está intenso, está quente, é para te botar fogo em você. Por isso que é o 7 Espírito, é para incendiar a sua vida. Porque se tiver só no 1, não vai te incendiar. No 2, você ainda vai ficar ainda meio tremendo ainda de frio, mas logo que botar o 7, ó Senhor Jesus, você vai queimar no Espírito, você vai arder, esse fogo, irmão, vai permear todo o seu ser. Então, irmãos, o Espírito está atuando de uma maneira, com a sua força total, intensa. Por isso, quando você invoca o nome do Senhor Jesus, o Senhor vem com todo o poder. Você precisa permitir o Senhor te empoderar de tal forma. Fala, Senhor, eu preciso tocar nesse poder de Deus. Senhor, só preciso intensificar na minha vida. Se tem muitas coisas que estão me impedindo de tocar no Espírito, de viver a vida no Espírito, Senhor, vem quebrar agora. Senhor, usa a completude do Espírito. Usa o poder máximo, Senhor, para destruir as fortalezas, as sofismas, as inimizades, as confusões. Usa a força máxima, Senhor. É esse o momento que nós estamos vivendo, irmão. O Senhor quer usar a força máxima dentro de você. Coloca lá no 7. Coloca na completude.
Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O Luiz, você vai dar os avisos, né? Edmar? Amém. Cadê o Edmar? Se ele não está aí, eu vou continuar falando, hein? Ó Senhor Jesus. Amém. Então vamos ficar de pé, irmãos. Eu gostaria de orar para que o Senhor possa intensificar a ação do Espírito na vida de cada um de nós. Amém? Fica de pé, usa a sua fé e creia que o Senhor vai mudar a sua vida. Amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, Tua palavra que é luz. Senhor, Tua palavra que é fogo. Senhor, Tua palavra que nos incendeia. Senhor, vem nos incendiar, Senhor. Senhor, com o Espírito. Senhor, de maneira plena. Senhor Jesus, Senhor, com todo o Teu poder, com toda a Sua plenitude. Senhor Jesus, com toda a Sua força. Senhor, vem destruir, Senhor, toda fortaleza na nossa mente, toda sofisma, Senhor. Vem operar de maneira forte em cada um de nós. Senhor, queremos viver no Espírito, andar no Espírito, e jamais satisfaremos, Senhor, as concupiscências da carne, os desejos da carne, Senhor, as coisas da nossa vida. Senhor Jesus, queremos colocar os nossos olhos no céu, buscar as coisas celestiais, buscar as coisas da vida. Senhor, queremos ser vencedor, Senhor, nessa era, Senhor, vigiando, Senhor Jesus. Aleluia. Jesus é o Senhor.